Bomba, bomba, bomba! Hoje temos um tema muito forte e vamos falar sobre as falsas profecias sobre Bolsonaro e as eleições. Portanto, o tema desta mensagem que vai iniciar como estreia é as falsas profecias sobre Bolsonaro e as eleições. Quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima, que alegre são, que alegre são essas palavras de vida, que alegre são essas palavras de vida. Aleluia! Amém! Vamos então a isto. Glória a Deus! Hoje vamos falar sobre as falsas profecias acerca das eleições de 2022. Amém? Final de 2022. As falsas profecias acerca de Bolsonaro e das eleições. Em querer diga glória. Para quem não sabe, meus amados irmãos, houve várias profecias. Houve profecias do tipo... houve alguém que disse assim... disse que o Lula não iria ganhar, que o Bolsonaro iria ganhar a eleição logo no primeiro turno. Portanto, houve profecia que Bolsonaro iria ganhar a eleição logo no primeiro turno. Houve também profecia que dizia que iria ter virada, não é? Iria ter uma reviravolta, uma revirada. Que no segundo turno Bolsonaro iria ganhar. E nem uma coisa nem outra. Alguém pode dizer, mas pastor, houve fraude? Alguém pode dizer-se que houve fraude. Ok. Eu pergunto, Deus é um Deus descabeçado? Deus não é Deus descabeçado. Descabeçados somos nós, se não atentarmos para aquilo que Ele tem para nos falar. Deus jamais iria revelar que o Bolsonaro iria ganhar as eleições se fosse o Lula que as ganhasse. Deus poderia, mesmo havendo fraude, Deus poderia revelar a alguém, olha, o Lula vai ganhar, mas com um uso de engano, ou vai ganhar com fraude. Porque Deus sabe o fim das coisas desde o princípio, amém? Glória a Deus, quem querer diga glória. Então vamos a isto, vamos agora refutar estas heresias, não é? Glória a Deus. Então, várias revelações e visões falsas têm acontecido. Glória a Deus, quem querer diga glória. Olha aí. Sabemos que Deus revela o fim de todas as coisas desde o princípio. Onde é que isso se encontra? No livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 7. Diz assim: E quem proclamará como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, e anuncie-lhes as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. Então Deus anuncia aquilo que vai acontecer, com precisão. Por exemplo, a profecia sobre a vinda de Ciro, não é? A profecia sobre Ciro, isso aconteceu antes dele mesmo nascer. E Ciro, não é, foi o homem que permitiu a saída do povo israelita do cativeiro, não é, que estavam ali na nação persa. Estavam na Babilónia e depois entrando o Império Medo-Persa e foram para Jerusalém. Foram de regresso a Israel, restaurar a cidade e depois o muro. Aliás, o muro e depois a cidade. Então, tremendo. E o templo. Deus, ele é tremendo. Deus sabe o fim das coisas desde o princípio. Então está aqui. Aleluia. Rabacantola massaia contolo vasnéria. Então sabemos que Deus sabe o fim de todas as coisas desde o início. Isaías também 40 e... Aleluia. Anda cá. 45, 21.
Vamos aqui para Isaías capítulo 45, versículo 21, diz o seguinte. Diz aqui: anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? E quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro senão eu. Não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador. Não há além de mim. Então Deus anuncia tudo. E o mais surpreendente é no capítulo 46, versículo 10. Esta passagem do capítulo 46, versículo 10, que diz o seguinte. Está bem claro. Vamos aqui para o versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Aleluia! Anda Kamas, anuncia o fim desde o princípio. Então, Deus não iria revelar, glória a Deus, Deus não iria revelar que o Bolsonaro iria ganhar as eleições se fosse Lula quem as ganhasse. Deus não iria revelar que o Bolsonaro iria ganhar no primeiro turno, logo no primeiro turno. Se nem no primeiro nem no segundo. Então Deus não é Deus de confusão, meu irmão. Amém? Isso não provém de Deus. Quem profetizou? Profetizou pelo Espírito Santo? Não. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, nos conduz em toda a verdade. Aleluia. Então, anda, caia, saia. Ele nos conduz em toda a verdade, não em mentiras. Só profetiza quem tem o Espírito Santo. Se não vai profetizar da carne ou dar lugar a um espírito do engano. Então, meu irmão, Olabassamaya, muito forte, muito forte. Vamos aqui refutar essas asneiras que foram profetizadas. Então, já vemos aqui o caráter de Deus. Deus conhece o fim desde o princípio. Ainda tem um detalhe, ainda há profetas na terra. Ainda há pessoas a quem Deus se revela realmente e efetivamente. Diz a palavra do Senhor, glória a Deus, aleluia, santo é o nome de Jesus. Olha o que é que diz Amós capítulo 3, versículo 7. Então, primeiro, vamos aqui a Números capítulo 12, para tu entenderes que Deus é um Deus que se revela. Mas não se revela a toda a gente. Não é a todos que Deus vai se revelar. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. São todos profetas, profetizam todos. E outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, visando a edificação do corpo de Cristo. Então nem todos têm os mesmos dons. Ainda que alguém tenha o dom de profecia, não está a profetizar 24 horas por dia. Ainda que alguém tenha o dom de revelação, Deus lhe revela coisas, não está a revelar a cada minuto, a cada segundo. Ainda que alguém tenha o dom de visão, não está tendo visões 24 horas por dia, meu irmão. Amém? Cuidado, meu irmão. O inimigo também dá visões. A imaginação do coração do homem também pode enganar o homem. Números capítulo 12, versículo 6 ao 8. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se houver entre vós profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Glória a Deus. Ou em sonhos falarei com ele. Anda kama samaya. Aleluia. Então Deus se revela em visões ou em sonhos. Há mais maneiras. Deus fala uma vez e duas vezes e o homem às vezes não atenta para isso. Amém? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando na sua palavra. A maior profecia é a Bíblia. Deus pode usar através do dom espiritual, sim. Mas a maior profecia é a Bíblia. E se a profecia não casa com a Bíblia, Deus não é Deus de confusão. Já lá vamos. Também o versículo Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios 14, 33. Então Deus não vai confundir ninguém. Deus não vai dizer, olha, o Bolsonaro vai ganhar a eleição no primeiro turno. E nem no primeiro nem no segundo. Deus não vai dizer, olha, o Bolsonaro vai ganhar as eleições quando quem ganhou foi o Lula. Não importa se foi com fraude ou não. Amém? Porque se fosse uma revelação de Deus, Deus iria revelar. Olha, quem vai ganhar as presidenciais de 2022 é Luiz Inácio Lula da Silva. É o Lula. Porém, com fraude ou usando de engano. Assim, porque Deus revela tudo. Deus não deixa ninguém confundido. Amém? Agora, como é que esses profetas profetizaram que o Bolsonaro iria ganhar as eleições? Iria ganhar o primeiro, iria ganhar o segundo turno. Anda cá, saia. Mas Deus não lhes revelou. Se houve fraude nas eleições, como é que Deus não lhes revelou que era o Lula que iria ganhar e que iria ganhar usando de fraude? Não é? Pondo essa hipótese que ele usou de fraude. Amém? Não é pondo essa hipótese. Não estou a dizer que se usou, que não usou. Aleluia. Estou dizendo. Se foi verdade que ele usou de fraude, como é que Deus não revela isso? Deus sabe todas as coisas. Então, anda kama samaya.
Ouvi agora as minhas palavras. Se houver entre vós um profeta, o profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como o servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas. Então o sonho, uma visão, é um enigma e precisa de ser decifrado. Não é? As pessoas têm um sonho, não podem ir logo contando, ai, sonhei, sonhei. Não. Tens que saber, primeiro, quando tu tens um sonho, Deus me confirma, este sonho veio de ti, é da minha imaginação, do meu subconsciente ou inconsciente, ou, portanto, é da minha carne, ou isto aqui veio de um espírito enganador. É um ataque espiritual das trevas. Segundo, se Deus te revelar que foi Ele que falou contigo, Deus, o que é que tu queres que eu faça com esta visão, com esta revelação? Guardo para mim? É só para eu saber? É para eu orar sobre este assunto? Ou é para eu passar para a pessoa? Ou para passar para toda a igreja? Então há muita coisa. Amém? Primeiro, aliás, e antes disso, porque tens que perguntar a Deus o que é que significa o enigma. Ou seja, primeiro, tu perguntas qual é a fonte, isto veio de quem, Deus? Veio da minha própria carne, imaginação, veio cá do coração do homem, que só pode conhecer aquilo que vem do próprio homem. Isto veio através de um espírito enganador, um espírito disfarçado de anjo de luz, veio através do espírito do engano, ou isto veio da tua parte. Segundo, o que é que isto significa? Porque a segunda coisa que a gente deve pedir não é se passamos ou se fica para nós, é o que é que isto significa. E Deus vai-te dar a interpretação do enigma. E em terceiro, o que é que eu faço com esta revelação? Guardo para mim? É para orar só sobre este assunto ou sobre esta pessoa? Ou é para eu passar para a pessoa ou para a igreja? Então há três coisas que se tem que fazer quando a pessoa tem um sonho, uma visão. Não é ir logo passando. Porque depois da asneira. Da asneira vem de asno. Então não sejas asno, sejas sábio. Não sejas virgem asna. Virgem jumenta, burra. Aleluia. Sejas sábio. Aleluia. Glória a Deus. Rova laba cantara mastéria. Aleluia. Ramanagasteria andaramastéria. Isto é muito forte, meu. Muito forte. Muito forte. Então Deus não é Deus de confusão. Olha aí, já vimos aqui em Números, não é? Que ouvi agora, pois as minhas palavras. Se houver entre vós um profeta, em visões me revelarei a ele, ou em sonhos falarei com ele. Amém? Então, Deus revela até por vezes face a face, como falou com Moisés. Então, Deus tem várias maneiras de se revelar ao homem. Deus é um Deus que revela, não pondo isto em causa, mas a maioria das visões e revelações que estão na internet são falsas. A verdade tem que ser dita, temos que rasgar o verbo. Amós capítulo... Já vimos que Deus anuncia ao fim desde o princípio. Deus sabe o que é que vai acontecer, com exatidão. Agora em Amós capítulo 3, versículo 7 diz assim: certamente o Senhor Deus, ou seja, o Senhor Elohim, o Deus plural majestoso, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão e quem não temerá? Se tu ouvis um rugido, tu vais temer. Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então é bem claro. Amém? Então Deus revela. Agora, a maioria dos que profetizaram, talvez 90 e tal por cento, profetizaram, mas não foi pelo Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade, nos conduz em toda a verdade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus não vai mentir. Deus não te vai revelar que quem ganhou as eleições foi o Bolsonaro, como quem ganhou foi o Lula. Não importa se foi com fraude. Se foi com fraude, Deus revelaria. Não? Deus vai ganhar, o Lula vai ganhar as eleições, porém com engano, com fraude. Então cuidado. Aleluia. A Bíblia manda provar se os espíritos vêm de Deus. Amém? Mas diz, nós não podemos julgar o profeta. Podemos julgar, sim. A Bíblia diz julgai tudo e retendo bem, analisai tudo. A palavra analisai ou examinai do grego significa, acho que é dokimazo, significa julgar, valioso. Tu tens que julgar se aquilo vem de Deus ou não. Tu tens que julgar não somente a profecia, mas também o profeta. E esses pastores que dizem que nós só podemos julgar as profecias de nós profetas estão errados. Tens que julgar ambas as coisas. Por vezes um profeta de Deus pode dar uma profecia errada, pode falhar sim. Por falta de discernimento, achar que foi Deus que falou com ele e não foi, foi a carne. Ou dar lugar até um espírito enganador, porque há uma brecha na vida dele. Olha aí. 1 João capítulo 4 diz assim: amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são Deus, porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo. Então, fazei prova. Glória a Deus, quem crê, diga glória. Então Deus não iria revelar, né? Deus não iria revelar, meu irmão. Olha aí as revelações aí que não se cumpriram. Glória a Deus, que não se cumpriram. Deus não iria revelar que Deus me revelou que o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno.
Anda cá por uma margem muito elevada. Ainda houve gente que disse por uma margem muito elevada. E assim, anda cá. É claro, outros vão dizer, não, Deus vai haver uma reviravolta. No segundo turno, ele vai ganhar. Nem no primeiro, nem no segundo. Glória a Deus. Outros disseram que o Lula não iria subir a rampa. Já subiu a rampa. Outros diziam que ele não iria receber a faixa. Já recebeu a faixa. Outros até chegaram a dizer que ele não iria ser diplomado. Foi diplomado antes do dia 1 de janeiro. Não é? Subiu a rampa dia 1 e recebeu a faixa. Outros dizem que Lula não vai assumir a presidência. Ele já assumiu. A partir do momento que ele recebe a faixa, ele já assumiu. O presidente atual do Brasil não é o Jair Messias Bolsonaro, mas é o Luiz Inácio Lula da Silva. Independentemente de eu gostar ou não, tu gostares ou não, da maioria do povo gostar ou não, independentemente de ele ter ganho licitamente ou ilicitamente. É óbvio que nós não somos burros. A partir do momento que existem dezenas ou centenas ou milhares de pessoas, bastava haver uma só pessoa que diz que foi votar. E quando chegou lá, à urna, lhe disseram que o seu número de eleitor já foi preenchido, já houve alguém que veio antes e votou com o seu número, quando ele é que tem o cartão de eleitor, então a pessoa vai votar, chega lá, já alguém votou em meu lugar. Então a gente não é burro, a gente sabe bem se houve fraude ou não houve, a gente sabe. Nós sabemos se houve ou não houve. Ninguém aqui é burro. Mas Deus não é Deus de confusão. Deus não iria revelar, olha, vai ganhar o Bolsonaro as eleições quando não era. Mesmo com fraude, Deus poderia revelar, olha, vai ganhar o Lula. O Lula vai ganhar estas eleições presidenciais, porém vai usar de engano. Vai usar de engano. Vai ganhar com fraude. Então Deus revelaria as coisas bem certas. Olha, Deus não é Deus de confusão. Vamos aqui a 1 de Coríntios, capítulo, aleluia, Rabacassuvarai 14. Deus não é Deus de confusão. Deus não te vai deixar confundido, meu. Deus conduz-te em toda a verdade, não em meias verdades. É como essa história do Kenzatsushi. Ai, mas fala de santidade, como é que não é de Deus? Irmão, eu pergunto-se, mentir é ser santo? Dizer que me chamo Kenzo quando eu não me chamo Kenzo? Quando eu nem sequer existo? Sou um criador de uma fábula? Ainda que a história seja muito bonita, ainda que tenha muitas doutrinas santas. A doutrina santa já está na Bíblia, não precisamos de ir além daquilo que foi escrito. Orra massa maia. Então é a mesma coisa. A tal história das meias verdades. O diabo entra por aí, fala algumas verdades, mas entra com mentira. Não é? Tem profetas aí que alguma profecia deles se cumpriu. Porquê? É fácil, mas são os profetas do óbvio. Toda a gente pode virar profeta quando há eleições, porque só há dois candidatos fortes, não é? Ou ganha um ou ganha outro. Se eu disser, olha, vai ganhar o Lula, não é? Se calhar o Lula a ganhar já virei profeta, mesmo que não seja. O outro diz vai ganhar o Bolsonaro. O indivíduo nem é profeta, nem é basado com o Espírito Santo, não é cheio do Espírito Santo, não é nem usado em profecia, nunca foi. Chega, mas diz que o Bolsonaro vai ganhar. É óbvio, se o Bolsonaro ganhar, porque há só duas hipóteses, já virou um grande profeta. Então eles atiram assim, chutam para o ar, toda a gente virou profeta. Mas porquê? Havia interesses financeiros, canais com monetização de canais monetizados, que através desta campanha tinham meia dúzia de inscritos e agora têm milhares, quem sabe milhões de inscritos. Não é? Muito dinheiro a cair na sua conta através das visualizações, muitos likes, muitos inscritos, muita gente comentando em baixo, és o maior. Então muita gente ficou famosa e rica através desta eleição de 2023. Gente que diz que é crente, trocou, aleluia, a Santa Tribuna pelos palanques imundos da política. Não é? Porque houve dois erros aqui, eu já vou falar. Um deles é colocar Bolsonaro em cima da tribuna. Colocar Lula em cima da tribuna, como fizeram várias igrejas. Né? Cultuar o Bolsonaro dentro de um culto. Fazer um culto ao mito. Né? Fazer o sinal da pistola, um culto ao mito. Outros cultuaram o próprio Lula dentro da igreja. Outros começaram a gritar mito, mito, mito. Idolatria, meu irmão. Os idólatras não entrarão no reino dos céus. Profanaram as tantas igrejas com a política. É óbvio, tu deves orar. Não é? Orar para que Deus tome o controle da tua nação, para que não vença um candidato que vai destruir a moral, os bons costumes, os valores da família, os valores judaico-cristãos, não é? Da ética. Glória a Deus, rica, para que tenhas segurança na nação. Tu podes exercer o teu direito de voto livremente, podes até apoiar um candidato no sentido, olha, apoio no sentido que este candidato é melhor que o outro. Não é? Tu és livre. Não podes é fazer campanha política dentro da igreja. Vá lá, saia cá e só falar de política, começar ali a idolatrar, glorificar mito, 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 não sei o que, em cima da tribuna. Profanaram as igrejas. Então, rabai, isso foi um dos erros desta campanha. A maioria idolatrou Bolsonaro. Houve também quem idolatrasse o Lula. Veio um pastor, estou-me a lembrar, acho que é o Paulo Marcelo, começou a chorar, chorou de alegria, fez um drama,
Quando o Lula ganhou, Lula! O que é isso, meu irmão? Eu pergunto, quem é que morreu na cruz do Calvário? Foi Lula? Que morreu na cruz do Calvário para te salvar? Ou foi Bolsonaro? Nenhum dos dois. Foi Jesus. Então, diz aqui, em 1 de Coríntios capítulo 14, versículo 33. Xarabassa, maia, glória, caia, mácia. Porque Deus não é Deus... Olha aqui. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Quando um profeta fala, o outro analisa. Não é virem aqui soltar profecias para a internet. Né? Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, tem gente, irmão. E agora eu quero ver como é que vai ficar a situação agora desses profetas. A maioria profetizou que o Bolsonaro iria ganhar. Assim, em geral. Houve até quem profetizasse que iria ser no primeiro turno. Houve quem profetizasse logo no primeiro turno com uma grande vantagem. Houve quem profetizasse pastoras, missionárias, cantoras, pastores, missionários, cantores, pregadores, etc. Profetas, não só no Brasil, mas também em África, noutros países. Então profetizaram. Não é? Profetizaram. Ora, profecias falsas sobre o Bolsonaro e sobre as eleições. Não é? Profetizaram. Fartaram-se de profetizar. Como é que vai ficar a situação? Será que eles vão se retratar? Não é? Será que eles vão admitir que se equivocaram? Não é? Muitos tiveram sonhos da carne. Sonharam, mas da carne. Tiveram um sonho, mas não perguntaram a Deus, não fizeram prova. Deus, isto veio de ti ou não? Ou se fizeram prova, Deus não lhes respondeu. Segundo, não anda cá, alabassara, machere, managai. Oh, glória a Deus. Sarabashuri canta la managai. Pode ter vindo também de um espírito enganador. Pode não ter sido da carne. Pode ter sido demónio. Deram lugar ao diabo. Ele diz, não dês lugar ao diabo. Pedro não era apóstolo de Jesus, não deu lugar ao diabo. 3 vezes não negou a Jesus também. O Ramanda Glaia, o diabo não entrou nele numa altura que Jesus teve que o repreender. Neste caso o espírito estava nele para sair. Sai dele, Satanás. São servos de escândalo. Oh, glória. Então, meu irmão, tem muita gente dentro do meio cristão enganando, dentro e fora das igrejas. E principalmente na internet. Não é? Essas profetizas aí que se colam ao Bolsonaro, aí, especialmente mulheres também, mas também tem alguns homens, esses profetas e profetizas que andaram a seguir o Bolsonaro, a apoiar, não é? Profetizando só bênçãos, não é? Tão igual aos profetas de Deus, que eram profetas do Senhor, que deram lugar ao espírito da mentira na boca deles, nos dias do rei Acabe. Eram 400 profetas, cerca de 400 profetas que só profetizavam bem do rei Acabe. E só havia um que profetizava a verdade. Só havia um que profetizava o mal. E esse profetizava da parte do Espírito Santo da verdade. Então, então é bem claro, meu irmão. O problema é que o profeta profetiza e ninguém analisa. Cadê que o Bolsonaro iria ganhar as eleições? Não é? Fica aqui a pergunta. Como é que vai ficar a situação desses profetas agora? Não é? Porque eles disseram que a glória a Deus, o Bolsonaro iria ganhar. Aleluia, Deus não é Deus de confusão. Eles profetizaram que o Bolsonaro iria ganhar as eleições. Profetizaram. Não é? Outros disseram que o Bolsonaro iria ganhar logo no primeiro turno e com uma grande vantagem. Uma larga percentual em relação ao Lula, ao segundo. Outros disseram que no segundo turno ele iria dar a volta por cima, ia haver uma reviravolta. Outros, mesmo após a derrota no segundo turno, disseram que ele, não é? Que o Lula não iria subir a rampa. Não iria subir a rampa, mas já subiu a rampa. Outros disseram que não iria receber a faixa, já recebeu. Outros disseram que ele não iria assumir a presidência, não iria assumir, mas já assumiu. A partir do momento que recebe a faixa, assume a presidência. Dia 1, o presidente já não é Jair Messias Bolsonaro, mas é Luís Inácio Lula da Silva. Quer a gente queira ou não, quer gostemos ou não, esta é que é a verdade. Rova labachuri cantara managaia, praixuri onda lamastéria. Oh, glória a Deus. Chora bacanto vandagaia ramanagastéria. Aleluia. Rova lá e só... Agora só resta uma última profecia. Amém? Mas também não fará do profeta verdadeiro, porque isto aqui é chutar para o ar. Tem que se ver se nas anteriores profecias o que é que falaram. Se não falaram a geneira também, dizendo que o Bolsonaro ia ganhar, que ele não ganhou. Anda caia, arabacantora managandurianda labaia, ricantola mastéria. Olha aí. Agora, aí uma profecia agora que Bolsonaro vai voltar, ok? Bolsonaro vai voltar, isso também é muito vago. Vai voltar quando? Quantos meses, quantos anos, quantos dias?
Vai voltar. Agora temos 4 anos para ver se ele vai voltar ou não. 4 anos. Alabando glória praia, Shuriondra Managai. Não estou a dizer que não volte ou volte. Nem estou a dizer que aquele que profetizou que o Bolsonaro vai voltar é um profeta verdadeiro, mesmo que ele volte. Pode até ser um profeta mentiroso, chutou também para o ar. Tens que pedir discernimento a Deus. Porque é fácil eu profetizar assim uma coisa. Olha, ele vai voltar, vai haver qualquer coisa, vai haver uma intervenção militar. Amém? Rimanai suricanta labastéria andalamash. Como é que vai ficar agora? Rimanai seimanai suricanta labastéria. Aleluia. Amém? O que é que vai acontecer com estes profetas agora, meu irmão? Estes profetas mentirosos. Glória a Deus. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer com os profetas mentirosos? Amém? Vamos aqui ver aqui na Sagrada Escritura o que é que vai acontecer com os profetas mentirosos. Amém? Temos aqui, para já, uma coisa que a gente tem que ter em mente. Deus revela, revela. Mas o diabo também revela. Lembram-se daquela jovem pitonisa que profetizava acerca de Paulo, dos apóstolos? Olha, estes que estão aqui são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o Evangelho do Reino de Deus e anunciam o caminho da salvação. Assim é que é, o caminho da salvação. Então, peraí, ela estava profetizando errado, passando uma revelação falsa. Aparentemente era uma revelação verdadeira, mas não vinha do Espírito Santo, vinha do Espírito do engano. Também algumas coisas ele sabe, algumas verdades ele sabe. Então muita gente pode ter até acertar agora que o Bolsonaro vai voltar. Imagina que o Bolsonaro vai voltar e não ser de Deus também. Tens de fazer prova com Deus. Tanto da profecia como do profeta. Aleluia. Tu tens de julgar tanto a profecia quanto o profeta. Então há muita coisa aqui. Olha aqui. Deuteronômio capítulo 18. Versículo 20. Porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra no meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta. Não tenhas receio dele, não tenhas temor dele. Então como é que tu vais saber? Deus não falou nada que Bolsonaro iria ganhar as eleições, a ninguém. Começa logo por aí. Segundo, Deus não revelou que Bolsonaro iria ganhar logo no primeiro turno com uma grande margem em relação ao segundo. Mentira. Deus não revelou que iria ter uma reviravolta no segundo turno. Mentira também. Deus não revelou que Lula iria subir, não iria subir a rampa, não. Xarabaca, porque subiu. E Deus também não revelou, aleluia, que ele não iria receber a faixa, e Deus também não revelou que ele não iria assumir a presidência, porque a partir do momento que sobe a rampa, recebe a faixa, logo ele já é o presidente, logo no primeiro dia do ano. Então, meu irmão, agora pode acontecer muita coisa. Diz, o Bolsonaro vai voltar. Pode voltar ou não, mas isso também não faz daqueles que profetizaram verdadeiros profetas. Já profetizaram mentiras. Então, Laba Samaya Suricantas Néria. O Ripalabacantaramacheri Managai. Suriandas Néria Andalabai Ripalaia. Amém, meu irmão? O Ramandalaia Suricantas Néria Andacai. Olha o que é que vai acontecer a esses profetas. Diz aqui: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que fala mentiras não ficará firme perante os meus olhos. Salmo 101, versículo 7. Não entrará na congregação dos justos. Então, aqueles profetas que profetizaram erradamente têm que se retratar. Deus pode os matar e levá-los para o inferno. É hora. Agora, porquê é que certas coisas aconteceram no Brasil? Porque nós sabemos que há um grande perigo iminente do Brasil se tornar um país pobre. Sendo um país rico, se tornar um país pobre. Sendo um país onde há liberdade, perder toda a liberdade. Sendo um país onde ainda existe alguma liberdade de expressão, alguma liberdade de manifestação, alguma liberdade de expressão, de manifestação não é, da sua opinião, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de pensamento, perder todas as liberdades. Ainda ser um país onde há alguns valores morais preservados por muita gente, por muitos,
dos brasileiros, porque vem de raiz cristã, né? Esses valores serem perdidos e se tornar o Brasil uma autêntica Sodoma e Gomorra dos dias modernos. Aleluia, rima nagasai, então, meu irmão. Glória a Deus, rima nagasai, prai, shuri, cantas néria. Aleluia. Agora, como é que se resolve o problema do Brasil, o problema político? É indo para a frente dos quartéis? Né? Porque o próprio Bolsonaro aconselhou, os conselheiros do Bolsonaro aconselharam as pessoas para ir para a frente dos quartéis. Para que tanta coisa? Porque, os irmãos, reparem, já decorreu Xarabacai, acho que mais de 2 meses. Estavam as pessoas passando fome, sede, passando frio, dormindo mal, nem se banhando, nem tendo a sua própria higiene como deve ser. As pessoas ficaram 60 dias ali à porta dos quartéis a sofrer por causa de um homem. Xarabacantai, isso também é idolatria. O problema não se resolve manifestando. O problema resolve-se orando. É na oração que o povo tem a vitória e no jejum. Aleluia. Como é que o Brasil não vai virar uma ditadura brutal comunista? É orando e jejuando. E agindo também, exercendo o teu direito de voto. Ai, pastor, mas se houver fraude? Deus está no controle de tudo, meu. Deus pode usar alguém para punir os infratores que eles fizeram fraudes. Então isso aí foi uma decisão infeliz. Para que mandar as pessoas para a frente dos quartéis durante tantos dias se não iam fazer nada? Iriam ficar de mãos cruzadas. Arabai. É a pergunta que fica. Glória a Deus. Não é porque se realmente houve fraude, não é? O Bolsonaro podia ter acionado o artigo 142 e uma junta militar iria se encarregar de repor a ordem e a legalidade da nação brasileira. Também as Forças Armadas podiam ter decretado o artigo 14 e elas mesmo ter feito algo. Então ninguém fez nada e as pessoas ali à frente dos quartéis gritando por Bolsonaro. A gente a gritar é por Jesus. Jesus nos salva. Jesus salva o Brasil. Amém. Glória a Deus. Rova labacantora machéria. Amém. Eu, ao meu ver, houve coisas aí. Glória a Deus. Coisas aí que podiam ter sido evitadas. Porque assim, durante os 4 anos do governo de Bolsonaro, quem governou o Brasil, efetivamente, não foi o Bolsonaro, mas foi o TSE, o STF e o líder, não é? O chefe do TSE, Alexandre Moraes. Porque muitas decisões eram feitas pelo Bolsonaro, pelo governo de Bolsonaro, pelos deputados, pelos senadores e depois eram revogadas pela Suprema Corte. E eram decretadas novas medidas e novas leis, não é? Então quem governou o Brasil não houve liberdade para este varão governar. Houve coisas aí estranhas que realmente aconteceram, isso é verdade. Mas o que é que ele podia ter feito? Ele podia ter tido um pulso mais firme. Não é? Podia ter fazer como o Nayib Bukele, que dissolveu a Suprema Corte de El Salvador. Vocês não me estão a deixar governar, vocês não foram eleitos pelo povo. Vocês não têm direito de reinar aqui. Quem reina aqui sou eu, é que fui eleito, então deixem-me governar. Então dissolveu a Suprema Corte de El Salvador. Como é que é possível no Brasil as pessoas irem votar para o presidente e quem governa são juízes que nem sequer foram eleitos, foram nomeados por políticos? Como é que é possível? Não é? Então devia-se estar a fazer eleições no Brasil não para a presidência da República, mas para a presidência do TSE e do STF. Essa é que é a realidade, porque se quem governa, quem manda mais são eles, então eles é que tinham sido votados e eleitos pelo povo, não nomeados por políticos. Amém? Então há coisa muito estranha acontecendo no Brasil. Não é? Palmas, aplausos para Nayib Bukele, que esse realmente é um líder evangélico, realmente um líder cristão, glória a Deus, de El Salvador, e oremos por ele. Glória a Deus. Quem queria diga glória. Então, meu irmão, a Bíblia diz: maldito o homem confia no homem. Eu não posso confiar nem em mim mesmo, muito menos noutros homens. Aleluia. Que hás da carne no seu braço e aparta o seu coração do Senhor, pois será como uma tamargueira no deserto. Muita gente confia, não. Eu confio em Deus. Se o povo confiasse em Deus. E agora, alguém pode dizer: mas pastor, a multidão dos conselhos faz a guerra. Ele estava rodeado de conselheiros. A gente já lá vai. Amém? A gente já lá vai. Ricantola mastéria. Amém? Glória a Deus. Quem queria diga glória. Vamos então a isto. Provérbios 24:6. Vamos aqui para a Bíblia. Provérbios, capítulo 24, versículo 6. Olha o que é que diz aqui a palavra do Senhor.
Olha aí. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Então, na multidão dos conselhos se faz a guerra, mas são conselhos prudentes. Então os conselheiros também têm que ser prudentes. Andarabassei. Será que Bolsonaro se rodeou a si mesmo de conselheiros prudentes? Não, rodeou-se a si mesmo de falsos profetas. De pastores liberais, de pregadores liberais. De gente xarabai desconcertada com Deus. Gente que está morta espiritual. Gente ali mundana, carnuda. Gente alá massai, muitos deles em pecado. Gente que busca a sua própria fama, a sua própria glória. Rimaneia séria cantosnéria. Por isso, a derrota. Amém? Por duas coisas. Porque os conselheiros estavam desconcertados, os conselhos não eram da parte de Deus. E em segundo lugar, rimaneia séria, porque fizeram idolatria ao próprio homem. E Deus não reparte a sua glória com outra, nem dá o seu louvor às imagens de escultura. Fizeram idolatria ao Bolsonaro, então tem aí a paga. Amém? E caso o Bolsonaro não volte, porque pode voltar também, não estou a dizer que não, aleluia, o Brasil vai sofrer durante 4 anos, não é? Vai sofrer algo muito brutal. Vai haver coisas muito terríveis acontecendo nessa nação. A imoralidade, não é? A imoralidade, não é? A iniquidade vai aumentar e também o mundo do crime, a corrupção vai aumentar tudo. O caos vai reinar para depois vir a nova ordem mundial, o governo da besta, que já está próximo. Então, então na multidão dos conselhos faz a guerra, certo? Mas o problema é que os conselheiros estavam, não é? Não eram de Deus, não são homens santificados. Amém? E aí está um problema sério. E os conselhos não vinham da parte de Deus, a maioria deles. Olha aqui, Isaías, capítulo 47, versículo 13. Vamos para o 12. Olha aí. Deixa de estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se te podes tirar proveito ou se porventura te podes fortalecer. Cansaste da multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoreiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das boas novas. Salvem-te do que há de vir sobre ti. Muita gente confiou em falsos profetas. Ele também pode ter confiado em falsos profetas. Agora quem é que vai salvar? Se não for Deus, mais ninguém salva. Então esses agoreiros não vão salvar. Eles serão como uma pregana ou palha. O fogo os queimará. Não poderão salvar a sua própria vida do poder das chamas. Então não vão ter salvação os falsos profetas. Não haverá brasas para se aquentar, nem fogo para se aquentar junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes desde a tua mocidade. Cada qual irá vagueando pelo seu caminho. Ninguém te salvará. Então ninguém vai salvar. Ninguém vai salvar o Brasil, ninguém vai salvar Bolsonaro, a não ser Deus. Então a oração e o jejum é a chave da vitória. Glória a Deus. Então, nós temos que orar ainda mais. Já orávamos pelo Brasil, vamos orar mais por esses nossos irmãos brasileiros, mas saber que os falsos profetas vão pagar um preço muito sério. Porque, obviamente, toda a gente virou profeta agora nas eleições. Toda a gente. Toda a gente agora virou profeta. É fácil profetizar. Né? Olha, vai ganhar o Bolsonaro. Olha, vai ganhar o Lula. É fácil. Porque só há 2 candidatos. Então, quem não era profeta, virou profeta. Teve gente que monetizou o canal, só de propósito para as eleições. Tem gente que pregava o Evangelho, passou a pregar as eleições. As pregações nos púlpitos e na internet passaram a ser só sobre as eleições. Teve muita fake news. A verdade tem que ser dita, fake news. Não é? Fake news, não é? Vai haver intervenção. O Presidente vai agora assinar o artigo 142, não é? Muitas fake news. Fazendo afirmações para quê? Para que o povo que seguia esses canais continuasse a seguir, a se inscrever, a deixar like e a cair muito dinheiro das visualizações na sua conta bancária. Então houve estratégia. Então houve muitos cristãos, aí alguns que eram pastores, viraram o quê? Viraram políticos. Viraram comentadores políticos. E vão pagar um preço muito alto. Estão desconcertados. Estão em pecado diante de Deus. Estão mortos espirituais. Ricanta lavastéria. Fake news. Canais monetizados. Os profetas do óbvio. Vão pagar um preço muito elevado. Rima nagasei. Deus não é Deus de confusão. Então repare, nas profecias todas que havia, tudo falhou. Só há uma que pode acertar. Mas se alguém profetizou essa 4ª profecia, mas nas outras profetizou errado, está fora. Não é profeta de Deus, é adivinho. É gueireiro. Labacantora massaia conto. É feiticeiro, não é profeta de Deus. Olha aí. Então, as profecias que Bolsonaro iria ganhar as eleições.
Dentre estes, alguns disseram que Bolsonaro vai ganhar já no primeiro turno e por uma margem muito elevada em relação ao segundo. Anda cá e lá. Outros disseram não, perdeu no primeiro turno, mas vai ganhar no segundo turno. Vai haver uma reviravolta, não houve. Outros disseram que Lula não iria subir a rampa. Não é? Houve até quem profetizasse que Lula iria morrer antes de subir a rampa. Outros disseram que ele não iria receber a faixa. Ninguém não iria pôr a faixa. Outros disseram que ele não vai assumir a presidência. Já assumiu desde dia 1. Pode ser até que morra no dia de hoje que eu estou a fazer esta estreia, ou amanhã. Mas ele já assumiu, então falhou. Deus não é Deus de confusão. Outros dizem Bolsonaro vai voltar. Ok, não estou a dizer que sim nem que não. O tempo irá. Quando o profeta fala, como é que eu vou saber se falou ou não? Se cumprir, é de Deus. Se não cumprir, não é de Deus. Só que tem um detalhe. Para que alguém profetize que Bolsonaro vai voltar, mas falhou nas outras profecias, para mim já é falso profeta. Para mim já está fora. Já está fora. É apenas um adivinho. Então cuidado. Muita gente está seguindo os falsos profetas. Aleluia. Samaya. Agora, irmão, por último, vamos aqui para o livro do profeta Jeremias, capítulo 14. Versículo 14 diz aqui: E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa e adivinhação e vaidade. E engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Aleluia. Então, meu irmão, anda cá, Samaia. Glória a Deus. Versículo 9, Jeremias 23. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido do vinho por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição. O que é adúltero? O adúltero é o indivíduo que trai a sua esposa. Mas não só, mas aquele que olha e deseja a mulher alheia. Não é? É bem mais amplo. Mas também o adúltero, aleluia, é aquele que se divorciou e casou segunda vez. Casou terceira, quarta, quinta vez. Então tem muito adúltero. Aí que diz que é profeta, mas é adúltero. Diz que é pastor, mas é adúltero. Diz que é evangelista, mas é adúltero. Diz que é usado por Deus, mas é adúltero. E a terra chora por causa da maldição e os pastos do deserto se secam porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque quanto ao profeta, tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa cheia a sua maldade, diz o Senhor. Porquanto o seu caminho será como lugares escorregadios. Na escuridão serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles o mal no ano da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Não é? Porque se eu fosse profeta mesmo, amigo de vocês, é o Bolsonaro. Amém? É cabace, converte a Deus mesmo. Larga a idolatria, larga imagem de escultura, larga catolicismo, larga muita coisa. Xarabaca, larga o pecado, te converte. Então o verdadeiro profeta diz que te converte. Olha, larga o segundo casamento, te converte. Vale mais só do que mal acompanhado. Vale mais só ir para o céu do que mal acompanhado estar junto com uma mulher e ambos irem para o inferno. Então isso é o verdadeiro profeta. Mas estes fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. E tem-se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Amém? Deus pode usar até um ímpio para abençoar um justo? Sim, Deus usou Ciro para abençoar a nação de Israel. Deus usa quem quer. Amém? Nós devemos orar por todos, até pelos que estão em iminência, pelos governantes, mas não podemos apoiar os seus pecados. Deus usou João Batista para dizer: Herodes, não te é lícito possuires essa mulher. Herodias, porque ela é a esposa do teu irmão Filipe. Ah, mas ela já se divorciou. Não interessa, é a esposa do teu irmão Filipe. Porque quando se tinha casado com ela, Herodes. Então, João Batista foi mandado para o calabouço e foi pedida sentença de morte, pena de morte, por causa de falar a verdade. E hoje em dia onde é que estão Joões Batistas? Nos dias atuais não existe. Agora é só profetas que fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm-se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna e lhes farei beber águas de fel. Porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação da terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós vos profetizam.
fazendo-vos desvanecer, falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor disse, paz tereis. Vai haver paz, vai. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve atento, aliás, quem esteve no conselho do Senhor e quem viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que saiu com a indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que se execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto. Não mandei os profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Porventura não sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se alguém esconderijo de modo a que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam de um engano no seu coração? Xarabacabás. Os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome por causa dos seus sonhos. Pelos seus sonhos cada um conta ao seu próximo. Assim como os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem que tem um sonho contra o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com verdade. Que tem a palha a ver com o trigo. Aleluia, diz o Senhor. Porventura não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor. E como um martelo que esmiuça a penha, a pedra, que quebra a pedra. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam da sua própria linguagem e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os profetas, os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam. E que fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Portanto, quando te perguntar este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor, então lhes dirás, este é o peso que vos deixarei, diz o Senhor. Rei canta labastéria. E quanto ao profeta ou sacerdote e ao povo que disser peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Aleluia. Assim direis, cada um ao seu próximo e cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor e que falou o Senhor. Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhes servirá de peso a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, o Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, que te respondeu o Senhor e que te falou o Senhor. Mas porque dizeis peso do Senhor, assim o diz o Senhor. Porque dizeis esta palavra, peso do Senhor, havendo-vos ordenado, não direis peso do Senhor. Por isso, eis que também me esquecerei totalmente de vós e tirarei da minha presença a vós e a cidade que vos dei a vós e a vossos pais. E porei sobre vós perpétua ao pobre e eterna vergonha que não será esquecida. Então há muitas passagens sobre os falsos profetas no Antigo Testamento. E agora termino daqui esta minha exposição acerca das falsas profecias sobre Bolsonaro e as eleições de 2022, de final de 2022. Temos aqui Ezequiel capítulo 13, que diz: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam, e diz aos que só profetizam do seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Aleluia! Não subiste às brechas, nem reparaste o muro para a casa de Israel, para estares firmes na peleja do dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosa. Os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem com que se espere o cumprimento da palavra. Porventura, não tiveste visão de vaidade? E não falaste de adivinhação mentirosa? Quando disseste, o Senhor diz, quando eu tal não falei? Quer dizer, a pessoa teve um sonho, não sabe nem se o sonho veio de Deus ou do diabo, e vai dizer, olha, Deus me revelou. Deus não te revelou nada. Vai pedir confirmação a Deus. Se Deus te confirmar, aí sim Deus te revelou. E se Deus te revelou, pergunta o que é que significa esse sonho, que te dê a interpretação desse enigma. E depois pergunta o que é que vais fazer com isso. Vai ficar só para o teu próprio conhecimento? É só para tu saberes? É para tu orar sobre o assunto? Ou é para tu passares para terceiros? É assim que funciona. Então o povo... Ela manda glória para a Xenagassa, Managaster, Menegai. Aleluia, o povo faz as coisas de qualquer maneira. Deus tremendo, Deus de glória, Deus de mistério, Deus de renovo, Deus de revelação. Aleluia. E diz aqui, aleluia, diz aqui, viram vaidade. Aleluia, anda cá, e viram vaidade e adivinhação mentirosa. Os que dizem, o Senhor disse quando o Senhor não os enviou, e fazem com que se espere o cumprimento da palavra. Não, porventura não tiveste visão de vaidade? Diz o Senhor, e não falaste de adivinhação mentirosa quando disseste, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como tendes falado de vaidade e visto mentira,
Portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. E a minha mão será contra todos os profetas que vêm em vaidade, e os que adivinham mentira não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Portanto, sim, porquanto andam enganando o meu povo, dizendo paz, não vende paz. Cada um edifica uma parede e os outros o cobrem com uma argamassa não temperada. Então cada um faz uma parede, faz um edifício, mas que não tem estrutura, ele vai cair. Alabaia, Ramanagaxera, Managai, olha aí. Diz aos que se cobrem com a argamassa não temperada, que dela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que, caindo a parede, não vos dirão onde está a argamassa com que a cobristes. Portanto, assim diz o Senhor Deus: fendê-la-ei no furor com um vento tempestuoso, e a chuva de inundar haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação para a consumir. E derrubarei a parede que cobriste com a argamassa não temperada, e darei com ela por terra. O seu fundamento se descobrirá, assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, e contra os que a cobriram com argamassa não temperada. E vos direi: já não há parede, e já não existem os que a cobriram. Anda cá, Massaia, os profetas de Israel. Aleluia, que profetizam acerca de Jerusalém, e vem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Deus. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, profetiza o seu coração e profetiza contra elas. Amém? E assim diz o Senhor: ai das que cosem almofadas para todas as axilas e que fazem véus para as cabeças das pessoas de toda a estatura, para caçarem as almas. Porventura caçareis, aleluia, as almas do meu povo, e guardareis as almas guardareis em vida para vós. Então é bem claro, Deus está irado, glória a Deus, Deus está irado, aleluia, com estas profecias falsas. Amém? Então este é um estudo que eu estou gravando agora para depois postar na internet. Isto vai dar como estreia. Então o tema desta mensagem, não é? As profecias falsas sobre Bolsonaro e as eleições. Não é? Agora como é que vai ficar para esses profetas, não é? Onde é que eles vão esconder a cabeça? Vão ter que cavar um buraco e esconder a cabeça, anda debaixo da terra igual a avestruz. Eles têm que se humilhar, têm que pedir perdão das suas falsas profecias. Aleluia. Oh, rabai, quem sonhou da carne? Não é? Diga, olha, não, eu tive um sonho, mas era da minha imaginação, eu pensava que era Deus e não era. Aleluia. Agora, quem deu lugar ao diabo tem que ser liberto, que aí dá lugar ao próprio Satanás. Então, até que o Senhor falou, que Deus em Cristo vos abençoe. Vou finalizar aqui este estudo. Amém.